Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de refletir com você na carta de Paulo aos crentes da Galácia, Gálatas, capítulo de número 1, versos 1 e verso de número 4, onde a palavra de Deus diz assim: Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Verso 4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema O Resgate. Eu acredito que poucas pessoas sabem quem foi Ellen de Abreu Silva Batista. Uma verdadeira heroína que no ano de 2017, na cidade de Janaúba, Minas Gerais, morreu no incêndio simplesmente para salvar crianças que estavam numa creche em chamas. Evidentemente que a sua família, seus amigos, as pessoas que a conheceram, essas pessoas lamentaram de forma contínua, por dias, por noites, porque afinal de contas essa mulher foi uma verdadeira heroína, dando a sua vida para resgatar cada uma daquelas crianças para que elas pudessem sair salvas do meio daquele incêndio. O tempo passou e, obviamente, hoje, depois de 3 anos, muitas pessoas já não se lembram do ato dessa corajosa pessoa chamada Ellen de Abreu Silva Batista. E quando então nós vamos observar que, depois de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo morrera numa cruz, ressuscitou, e havia também um propósito. Um propósito de não salvar apenas crianças de uma creche, mas salvar além de crianças, salvar adultos, homens, mulheres, jovens, idosos. E à semelhança do que aconteceu em Janaúba, na maioria das vezes nós nos mostramos assim também, esquecidos, insensíveis, ingratos, e, infelizmente, essa tem sido a postura da maioria das pessoas. Mas é interessante que quando algumas pessoas tomam uma postura de gratidão, essas pessoas, elas, uma vez que foram resgatadas, elas querem multiplicar isso. Isso aconteceu com Paulo, que na época ainda chamava-se Saulo. O capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, os versos 1 a 18, os quais eu não vou ler, mas vou apenas mencionar, depois você esteja refletindo no seu lar com calma. Ele vai nos dizer que naqueles dias o Paulo, ele ameaçava, ele respirava, na verdade, ameaças contra os discípulos do Senhor. E Paulo então se dirige ao sumo sacerdote, o intuito era, naquele momento, pedir cartas para a sinagoga de Damasco. Dessa forma, ele iria perseguir todos aqueles que pertenciam ao chamado caminho. Caminho, então, era visto então como uma seita. E nessa viagem, a qual Paulo começa a fazer em direção a Damasco, num determinado momento há um grande brilho nos céus. E Paulo, ele vai cair por terra e naquele momento há uma voz que vai se dirigir a Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então vai questionar, vai perguntar: quem é, Senhor? E Jesus então vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. E naquele momento o Senhor Jesus vai mandar para Paulo se levantar e vai orientar o que Paulo precisava fazer. E os demais companheiros de Paulo, eles escutaram aquela grande voz, mas eles não viam ninguém, eles ficaram emudecidos com tanto medo que estavam. E as orientações de Jesus para Paulo é que ele estivesse indo a um local, uma rua chamada Direita. Ele procuraria por alguém chamado Ananias e esse oraria por ele e ele ficaria curado. E o próprio Deus vai revelar a Ananias que o Saulo também estava orando. Ele permaneceu 3 dias cegos, 3 dias em que ele não pôde ver a luz do sol. Infelizmente, muitas pessoas hoje, na nossa atualidade, têm vivido esse mesmo drama, de permanecer cegos, mas talvez não por 3 dias,
uma vida inteira. Talvez até tenha escutado também a voz de Deus, mas não tem feito como Saulo. Tem dado ouvidos a essa voz, tem buscado escutar com atenção a orientação dessa voz. E Paulo resolve obedecer. Quando ele chega até a casa de Ananias, Ananias impõe a mão sobre esse homem. Embora Ananias mostrasse resistência, Senhor, esse homem tem perseguido a muitos. Eu tenho visto que esse homem, ele tem sido terrível, ele tem feito mal aos teus santos em Jerusalém. Mas o Senhor vai dizer para ele que esse homem era um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. E o próprio Senhor vai dizer que havia mostrado e mostraria para Paulo o quanto ele deveria sofrer pelo nome de Jesus. O que de fato Paulo fez. E quando então nós observamos, Paulo, ele não só ele se submete, Deus faz um milagre, cai dos seus olhos como que escamas. Então perceba que isso é que muitas vezes acontece conosco também, comigo e com você. Quando Deus nos permite enxergar, cai dos nossos olhos como escamas, e a partir de então nós podemos ver o grande milagre de Deus nas nossas vidas. Então nós podemos observar que quando Paulo chega até a igreja da Galácia, Paulo agora está numa missão de resgatar essas pessoas. E o ministério desse homem não parou por aí. Eu e você, que hoje temos o privilégio de ouvir o Evangelho, temos que entender que um dia alguém passou por inúmeras dificuldades, por problemas, por sofrimentos, pagou o preço, para que o Evangelho pudesse chegar até a nós, para que a salvação pudesse chegar até a mim e até você. Que Deus nos abençoe poderosamente.